Levantem a vossa Bíblia, quem tem a Bíblia nesta manhã. Levantem. Pastor, é muitas pessoas que trazem a Bíblia para a igreja. Sim, não trouxe? Vamos abrir Isaías 55, 10 e 11. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Esta manhã eu quero falar sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é só o da Bíblia, que nós temos na Bíblia, mas é também a palavra que os pregadores pregam no púlpito de manhã, aqui no domingo de manhã, numa quarta-feira. É a palavra de Deus, é as promessas que Deus falou ao nosso coração individualmente e como igreja. É as promessas que Deus diz que Jesus ainda vai vir. Deus olha pela sua palavra e diz que até a última palavra que Ele falou se cumprir. Ele olha e como a chuva não volta para trás, nem a neve volta para trás, também a palavra de Deus não volta para trás vazia. Deus olha e Ele espera até a sua palavra se cumprir. Então, quando nós estamos a esperar alguma palavra que Deus falou ao nosso coração, Deus vai cumprir essa palavra. Se Ele diz que Jesus vai voltar, é porque Jesus vai voltar. Se Ele diz que um dia vamos estar na presença de Deus no céu, nós vamos estar na presença de Deus no céu. Mas tem alguma coisa, hoje eu quero falar para vocês sobre Gideão. Eu disse Gideão, mas alguém me disse que é Gideão. É Gideão. Venham comigo, hoje quero falar sobre Gideão, porque como no tempo de Gideão havia alguém que estava a roubar a semente deles, também nos dias de hoje o inimigo se tem levantado para roubar a palavra do Senhor. Não foi do meu tempo, porque eu só tenho 20 e poucos anos, mas há muitos anos atrás, eles conseguiam ler a palavra na escola. A Bíblia não era uma coisa que tinha sido, que ter-se escondida. Era uma coisa que era aberta. A palavra de Deus era uma coisa reconhecida como autoridade. Mas hoje não, a palavra de Deus tem sido jogada para o lado. E é somente uma opinião. Eles dizem que a palavra de Deus não é a autoridade de Deus. Que é só um livro. Mas eu estou aqui para dizer, não, a palavra de Deus é a palavra. A Bíblia é a palavra que vem do coração de Deus. É a autoridade para nós vivemos as nossas vidas. É um livro, não é um livro velho que é jogado, é um livro cheio de poder, cheio de autoridade do nosso Deus. Então não importa o que o mundo lá fora está a dizer sobre a palavra de Deus. Não importa o que eles estão a dizer nos modernismos, que estão a dizer o que é a palavra de Deus, que é só outro livro antigo, cheio de histórias. A palavra de Deus é um livro vivo. É um livro que quando nós lemos transforma as nossas vidas. Que tem poder para mudar as nossas vidas. Tem poder para tirar o coração mais sujo e limpar o coração. Tem poder para curar um corpo e sarar uma alma. É um livro de poder. A palavra de Deus é poder e autoridade. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês nos dias de Israel. Venham comigo a Juízes capítulo 6. Jovens, vocês têm as vossas Bíblias? Tem, jovens? Venham comigo de 6 e eu vou ler de 1 a 6. Que diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque se sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os de Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o que é que acontecia? Todo o outono Israel plantava a sua semente, eles plantavam os seus milhos, o seu trigo, e então o inimigo deixava-nos até plantarem a semente. Mas quando chegava a primavera, quando a semente estava a dar fruto, quando já estava a começar a vir o fruto, vinham os midianitas, a Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos, e eles chegavam lá e roubavam a semente antes de Israel poder ter a sua semente. O que é que acontece muitas vezes? Deus fala a nós uma palavra no nosso coração. Domingo de manhã, quarta à noite, no culto especial, no nosso tempo com Deus, Deus se fala uma palavra de fé ao nosso coração. Mas antes de nós vermos esse fruto, vir o que é que o inimigo faz, ele vai e ele rouba essa palavra. E nós nunca vemos o fruto da palavra que Deus falou. Os midianitas estavam assim por 7 anos a
orações. Senhor, Tu disseste que Tu ias fazer. Tu disseste que Tu ias salvar. Tu disseste que Tu ias curar. Tu disseste que Tu ias operar. Tu disseste que ias abrir portas para mim. E Tu ainda não fizeste, Senhor. Eles estavam a duvidar de Deus, eles estavam escondidos. A Bíblia diz que eles fizeram covas e entre os montes e as montanhas eles fizeram lugares para se esconderem com medo dos midianitas. Algo dentro de mim me incomoda muito que nós como crentes temos que se calar e se esconder. Nós não devemos, nós temos um Deus vivo que tem uma palavra viva e não importa o que o mundo diz para nos calar. Nós podemos falar de Deus, mas quando nós dizemos a palavra Jesus, eles ficam muito incomodados. Quando nós falamos Deus cura, Deus liberta, Deus está, isso incomoda muito o mundo. Eles não se importam que nós estejamos nos nossos cantinhos, nas nossas covas, nas nossas igrejas pequeninas, mas quando nós saímos lá para fora para anunciar o Evangelho, para entregar a palavra de Deus, isso os incomoda muito. E eles ficam muito incomodados. Mas eu acho que é tempo da igreja dizer não. É tempo de nós sairmos das nossas covas, dos nossos lugares escondidos e declarar a palavra do Senhor. E declarar a palavra do Senhor. O nosso chamado é para declarar a uma geração nova que Deus é vivo, que Deus existe, que a sua palavra de poder é real. Amém? Então eles estavam escondidos nas suas covas porque ano após ano, por 7 anos eles deixaram o inimigo vir roubar o que lhes pertencia. E estamos a dizer, ano após ano eles deixaram o inimigo vir, vinha e roubava. Quantos de nós temos deixado ano após ano o inimigo tentar roubar o que nos pertence? Quantos de nós estamos empobrecidos no espírito, empobrecidos no nosso casamento, nas nossas famílias, porque nós deixamos o inimigo vir no nosso campo, tirar o que nos pertence, o que Deus já deu para nós? Quantos de nós, por 7 anos, para dizer que eles não lutaram contra os midianitas, eles se escondiam dos midianitas, eles tinham medo dos midianitas. O diabo é mentiroso, o diabo é um mentiroso. Deus é verdadeiro, se Deus diz é porque Ele vai fazer. E nós não temos que ter medo nem se esconder, nós temos que se levantar e sabemos o Deus que nós servimos, o Deus que falou essa palavra, que Ele é fiel para cumprir. Amém? E me incomoda porque 7 anos passou, pastor, ano após ano, nenhum Deus se levantou contra os midianitas, porque diz que os midianitas vinham como gafanhotos. Eles vinham como gafanhotos. Gafanhotos é aquele animal pequenino, muito pequenino, que não faz nenhuma diferença. É uma coisa tão pequenina, um gafanhoto no meio da terra, eles são da cor da terra, não se vê nada. É tão pequenino. Mas a Bíblia diz que não era um gafanhoto, nem 2 gafanhotos, eram muitos gafanhotos que pareciam como uma multidão. Era como uma multidão e o inimigo é assim. Eu ouvi dizer que quando nós chegamos ao céu um dia vimos o tamanho do diabo, como ele é realmente, que ele é um ratinho e nós pensamos que ele é um leão. Mas a Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos, vinham número atrás número para roubar o que pertencia a Israel. E nenhum deles se levantava por causa de medo. O inimigo usa medo para roubar a palavra dos nossos corações. O inimigo usa medo para roubar a palavra dos nossos corações. Quando Deus fala a palavra, eu passei por isto esta semana. Deus tinha tido uma palavra sobre os jovens e eu ouvi o inimigo a dizer, será que vai mesmo acontecer assim, Lara? Eu sentei ali e estava a pensar, sentada na minha cama, será que vai acontecer? E Deus disse, isso é mentira do inimigo. Ele está a pôr medo do teu coração para roubar o que ele disse que já vai fazer. O inimigo vem com medo dele e ele semeia as sementes de medo. Eu imagino quando os midianitas vinham, eles tinham medo deles, eles se escondiam nas suas covas. Eles se escondiam lá dentro das suas rochas, dentro das suas montanhas, por causa do medo do inimigo. Mas Deus está a dizer, já é tempo de nós se levantarmos e não termos medo. Não temos medo, porque se Deus falou, Ele vai fazer. Amém. A palavra de Deus, se Deus falou, Ele vai fazer. É como a chuva que não volta para cima, como a neve que não volta para cima. Amém? Está a dizer que eles tiravam a novidade da terra e não deixavam nenhum mantimento para Israel. Quando a semente vinha, esse era o pão que eles faziam, esse era o alimento de Israel. Mas ele roubou a palavra, é como roubar a palavra de Deus. O inimigo sabe que um crente sem a palavra de Deus é um crente derrotado. O inimigo sabe que quando rouba a sua oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós começamos a ficar fracos na fé, porque não ouvimos a palavra do Senhor. A Bíblia é muito clara, o pão da vida. A Bíblia é o pão da vida para cada um de nós. Amém? Venham comigo no versículo 6, diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu imagino que a oração deles é assim: Senhor, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus fiel, Senhor, mas nós não estamos a ver o que a Tua palavra diz. Nós não estamos a ver o que a Tua palavra diz. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor respondeu para eles. Venham comigo, eu vou baixar um pouquinho. Que diz assim em 6:11, que diz assim: o Senhor, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e pertencia a Joás, a Bezerita. 11. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Coisa estranha, malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas olha o que Gideão disse. Ele diz: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? É que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ele estava a duvidar de quem Deus era. Ele estava a dizer: eu já ouvi falar desse Deus que livrou o povo do Egito. Eu já ouvi falar das maravilhas do nosso Deus, mas nós não estamos a ver essas maravilhas nas nossas vidas acontecer. Nós não estamos a ver esse Deus operar nas nossas vidas como Ele operava antes. Quando eu falo aos jovens de Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura, eles dizem: lá, mas nós queremos ver com os nossos olhos alguém ser curado. Nós queremos ver alguém ser libertado. Nós queremos ver esse avivamento que Tu falas, lá. E Gideão estava desse jeito. Ele estava assim: Senhor, já ouvimos falar de Ti. Nós ouvimos falar desse Deus, mas nós não temos visto Deus operar no nosso meio. Sabem porquê? Deus mudou. Deus tem mudado nos últimos 2000 anos. Não mudou. A palavra de Deus mudou. Não mudou. O que é que está acontecendo? A palavra de Deus é a mesma. Mas o inimigo tem vindo e tem roubado a palavra de Deus nas nossas vidas. Senhor, semeia a palavra no nosso coração através da sua Bíblia, através do pregador. E o que é que o inimigo vem? Ele vem com dúvida, ele vem com medo a tentar roubar. E nós nunca vemos o fruto da palavra do Senhor, porque antes do fruto crescer e antes do fruto chegar às nossas vidas, vai o inimigo e rouba essa semente. Nos dias de hoje não mudou. Nós podemos não ver midianitas como gafanhotos, mas nós ouvimos uma coisa na casa do Senhor. Quando nós ligamos a televisão, lemos no jornal, ouvimos na rádio, é tudo o contrário que nós ouvimos à palavra do Senhor na casa do Senhor. É tudo o contrário, tudo o que ouvimos lá fora é tudo o contrário à casa do Senhor, à palavra do Senhor. Eu quero dizer que o espírito de midianitas não parou lá com Israel há aqueles anos atrás. Eu quero vos dizer que o espírito de midianitas ainda existe hoje. E ele está aqui na terra, comando à volta para roubar a palavra do Senhor. Mas nós não vamos deixar, pode ter passado 7 anos, mas nós nos vamos levantar com a autoridade do nome de Jesus e vamos dizer: na nossa terra tu não vais passar mais, na nossa terra tu não vais falar mais. Até aqui tu tens roubado os nossos casamentos, tens levado os nossos jovens lá fora, mas agora é tempo de voltar a pôr para trás. Não mais tu vais entrar na nossa terra, não mais tu vais entrar no nosso campo.
O inimigo sabe muito bem a palavra que Deus semeia nos nossos corações. Ele sabe que dentro do seu espírito, vocês sabem uma coisa, porque é que os midianitas não vinham para roubar quando eles estavam a sementar? Mas eles sabiam que estava ali sementado. O inimigo sabe que dentro dos vossos espíritos, dentro do vosso coração, tem palavra que Deus semeou, tem palavra a gerar dentro do nosso coração, coisas que ainda estão para acontecer, sementes que ainda estão para acontecer, promessas que ainda estão para acontecer. E Ele sabe que dentro de nós está algo gerando. Quando uma planta é posta por dentro da terra, não se vê, mas nós sabemos o que vai vir. Não sei porque é que Deus tem um dia a pregar sobre plantas e semeadura. Não sei fazendeira. O inimigo sabe muito bem, ele sabe muito bem as promessas que Deus falou para o seu coração. E sabe o que é que ele faz? Ele luta contra essas promessas. Se ele diz que o seu marido vai ser salvo, então as próximas semanas e os próximos meses, esse marido, tu dizes, Senhor, o que é que aconteceu? Tu falaste a palavra que ele vai ser salvo, ele está pior do que teve. Ele nunca teve tão chato como está agora, Senhor. Deus diz, eu vou-te abençoar financeiramente, eu vou abrir as portas para ti. O inimigo luta com toda a sua força para impedir a mão de Deus trabalhar nessa área. Porque ele sabe o que Deus vai fazer. Então dentro de nós, eu estou a falar para aqueles que têm dentro do seu Espírito, semente do Espírito Santo que está lá guardada, semente que sabem o que está para vir, semente que vem o que está para vir, que Deus mostrou ao seu Espírito, o que Ele vai fazer nesta casa, o que Ele vai fazer nas nossas vidas, o que Ele vai fazer com o seu chamado. Essas sementes que estão girando dentro de você, o inimigo sabe que estão lá e ele tem planos para roubar essas sementes. Mas é o nosso lugar para dizer, não, esta semente tu não roubas, esta semente tu não roubas. Vocês sabem, eu vou falar agora um pouquinho sobre os espinhos. As sementes, conforme crescem, elas vão sufocar as sementes, outras já voltam a falar sobre isso agora. E é o trabalho do fazendeiro chegar lá e arrancar essas sementes que se foram semeadas entre o trigo. É o trabalho dele para arrancar, porque senão vão sufocar o que estão à volta. Amém? Vamos comigo. Juízes 6:6 diz que Israel empobreceu. Quando nós não temos a palavra de Deus, venham comigo em Mateus 4:4. Quando nós não temos a palavra de Deus na nossa vida, nós começamos a morrer e empobrecer espiritualmente. Quando nós, como crentes, paramos, eu pedi no princípio, quem tem a sua Bíblia, a Zizinha, eu pedi que é a vossa Bíblia, quantos de nós, eu vou ser bem assim, quantos de nós é que lemos a palavra esta semana? Quantos de nós é que pegamos na Bíblia e comemos o pão dia a dia, o pão diário? Quantos de nós é que esperávamos como bebés vir aqui só para receber uma palavra? Ou quantos de nós é que pegamos nesta palavra para conhecer o Deus vivo, saber o que Ele tem para as nossas vidas? Nós somos fracos e pobres espiritualmente porque nós não estamos comendo do pão da vida como Deus mandou. Ele diz, eu sou o pão da vida. Nós todos os dias comemos, nós todos os dias comemos. Não há um dia que passe que nós não comemos, todos nós comemos todos os dias. E espiritualmente tem que ser igual. A palavra do Senhor é para ser consumida diariamente. A palavra do Senhor é para ser lida e meditada diariamente. A palavra do Senhor é uma rocha que nós corremos quando estamos a passar os tempos mais difíceis das nossas vidas. A palavra do Senhor não é um livro que está lá jogado e para trazer às vezes ao domingo para as pessoas verem que nós temos uma Bíblia tão linda. A palavra de Deus é o pão da vida. A Bíblia diz, Jesus disse, mas respondeu, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou virar ao contrário, então se o homem vive pela palavra que sai da boca de Deus, o homem sem a palavra de Deus é que é um homem vivo, não é um homem morto espiritualmente. É um homem morto espiritualmente. Nós quando aceitamos Jesus, viemos ao culto domingo, quarta, sexta, reunião de oração, vigília, e pouco a pouco já não é tão importante. Já não é um estudo bíblico, já não é tão importante. E nós começamos a enfraquecer e a morrer espiritualmente, porque já não temos o pão da vida como tínhamos antes. Jesus disse, de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus, há uma grande falta de conhecimento da palavra do Senhor nos dias de hoje, não na nossa igreja, mas na igreja universal. Não estou a falar de bom pastor, mas há uma grande falta de conhecimento da palavra do Senhor. Nós sabemos o que nós ouvimos na igreja, mas nós não temos conhecimento da palavra do Senhor. Nós não temos conhecimento pessoal do que Deus fala sobre salvação, sobre cura,
sabemos o Deus que servimos, nós sabemos aonde estamos, nós sabemos que a vitória é garantida. Eu sei muito bem que eu posso passar pelo tempo mais escuro da minha vida, que do outro lado Deus já está lá no caminho. Porque eu leio na palavra do Senhor que quando os israelitas passaram pelo mar vermelho, Deus foi à frente deles e abriu o mar. Eu tenho lido histórias como Deus já operou na Bíblia, Ele vai operar também na minha vida. Amém. Então há essa falta de conhecimento. A minha oração é que nós tenhamos fome e sede da palavra do Senhor para vir a seminário, para vir um discipulado, para vir um estudo bíblico, para querer conhecer mais do Deus vivo. Nós temos que conhecer o Deus que servimos. Nós temos que conhecer que Ele é um Deus bom, é um Deus de amor, é um Deus fiel, é um Deus de misericórdia. Tem que haver uma fome pela palavra do Senhor. Tem que haver uma busca pessoal da palavra do Senhor. Amém? Muitos dizemos que queremos conhecer mais a Deus. Deus escolheu este livro para se revelar. Para revelar o seu caráter, para revelar o seu amor, para revelar os seus planos e propósitos. E está tudo no livro do Senhor. E está dentro da Bíblia. Se nós temos falta do conhecimento de Deus, é porque nós temos falta do conhecimento da Sua palavra. Não é culpa dos pastores, é a nossa própria culpa. Não podemos culpar que eles não ensinam, eles ensinam. Mas tem que haver uma busca pessoal da palavra do Senhor. A busca não é só vir à igreja no domingo e ouvir a palavra do Senhor. A busca tem que ser de dia a dia. Você com a sua própria Bíblia e deixar Deus falar ao seu coração. A busca não chega só no domingo. Por isso é que nós temos fracos. Porque não há busca pessoal pelo conhecimento do nosso Deus. Não há busca pessoal pela palavra do Senhor. Não há fome, não há sede pela presença do Senhor. Israel estava assim. A palavra do Senhor tinha sido roubada muito facilmente. Muito facilmente, muito facilmente. Um crente que só bem ouve ao domingo é fácil roubar essa semente. Mas um crente que está na palavra do Senhor e conhece a palavra do Senhor, o inimigo não se mete porque ele sabe que ele não pode roubar essa palavra. Ele sabe muito bem as palavras que Deus tem falado ao meu coração, na minha vida pessoal, pastor. Você pode dizer que não é verdade, não pode, ninguém pode mudar as minhas ideias, porque eu sei que Deus falou ao meu coração. Eu já li na Bíblia por mim mesmo. Venha o inimigo, pode roubar, ele não vai conseguir roubar a palavra que Deus te deu do meu coração. Amém? Vamos continuar. Eu vou falar um pouquinho sobre sementes. Vamos continuar. Depois eu volto para trás. Venham comigo a Lucas capítulo 8. O inimigo sabe muito bem que se ele roubar a palavra do nosso coração, ele rouba a nossa vitória. Ele sabe muito bem se ele consegue roubar as promessas, consegue fazer você duvidar das promessas do Senhor. Você nunca vai chegar a ser um homem e mulher de Deus que Ele chamou você para ser. Ele sabe o poder da palavra na vida de um crente. Lucas 8, capítulo 4 a 8. Versículo 4 a 8. Capítulo 8, versículo 4 a 8. Venham comigo, eu quero que vocês leiam. Diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter ele com ele gente de todas as cidades, disse-lhe parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava caiu alguma gente junto do caminho e foi pisar. E as aves do céu a comeram. Antes de eu continuar, quando eu estava a estudar esta palavra, o meu coração ficou tão pesado, mas tão pesado e quebrantado mesmo, e eu não estava a entender porquê. E eu pude ver a dor do coração de Deus.